Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Samuel e vocês estão no canal Matemática com Samuca. Eu estou bem e espero que esteja tudo belezinha aí com vocês também. Antes de iniciar o vídeo, dê aquele like maroto para nos dar aquela força e ative o sininho das notificações para você receber todas as novidades do nosso canal. Então vamos lá, gente? Bora pro vídeo? Então, pessoal, nós vamos resolver a questão 5 da segunda fase do vestibular Unicamp 2020. Para ficar mais fácil a leitura aqui, eu vou sair da frente, beleza? Então, vamos lá. Dois tipos de exames para a detecção de certo tipo de vírus foram aplicados em um grupo de 80 pacientes. Então, nós sabemos que foi dois exames, dois tipos de exames para o mesmo vírus, foram aplicados em um grupo de 80 pacientes. E aí desses pacientes, dos quais com certeza 60 são portadores do vírus e 20 não são. Tá? Os resultados dos exames estão organizados na tabela abaixo, então tem aqui o resultado. Note que em cada exame ocorrem tantos falsos positivos quanto falsos negativos. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, ele explica aqui entre parênteses, mas isso aqui você consegue identificar na tabela, porque 42 mais 18, se você adicionar isso aqui, isso vai dar 60. 56 mais 4, se você adicionar, isso deu 60. Pois você sabe que são 60 portadores de vírus. Só que no exame 1, só desses 60 que tem o vírus, só 42 que foram identificados positivos. Nós tivemos 18 que têm o vírus, mas não foram identificados, o resultado foi negativo. A mesma coisa acontece aqui, pois 6 mais 14, isso vale 20, 6 mais 14 dá 20. Só que são 20 pessoas que não têm o vírus, mas no exame 1, 6 delas foram identificadas que possuem o vírus, pois deu resultado positivo. Então é isso que está falando aqui, certo? Aí tem a letra A, calcule a porcentagem de pacientes portadores do vírus no grupo em estudo. E tem a nossa letra B, vamos iniciar pela letra A. Tome cuidado, gente, porque uma questão muito grande dessa, às vezes o aluno olha e fala, meu Deus, vou pular, é difícil. Às vezes não é tão difícil assim. Não tem problema se você achou difícil, tá, gente? Tem várias questões. Isso aqui a gente trabalha com porcentagem, interpretação de texto, compreensão de tabela. Então tem um monte de habilidade envolvida aqui. Não se preocupa se achou difícil. Mas não também coloque um bloqueio sem você ter lido a questão, parado para prestar atenção e falar, nossa, é difícil, mas você nem leu. Então tome cuidado. Outra coisa importante é que aqui nós temos o item A e depois nós temos o item B. Às vezes você usa a tabela ou a figura só no item B, nos itens seguintes. Às vezes o item A não está relacionado com a tabela. Geralmente as pessoas querem usar a tabela em todos os itens. Às vezes tem um exercício que tem uma figura, a pessoa quer, e tem 3 itens, A, B, C, a pessoa quer resolver tanto A como B como C usando a figura. E nem sempre é isso que acontece, tá, gente? Então vamos lá, vamos colocar somente a tabela e as perguntas para resolver isso daí. Então eu coloquei aqui a tabela e a pergunta, vamos lá, vamos resolver o item A. Ele pede, calcule a porcentagem de pacientes portadores, calcule a porcentagem de pacientes, vou trocar aqui, portadores do vírus, tá? Portadores do vírus no grupo em estudo. Ele não está falando nada sobre o exame 1 e o exame 2. Ele quer a porcentagem de pacientes portadores do vírus. O total, gente, o total de pessoas, nós sabemos que no caso, que são 80 pessoas. Isso é o total. E nós sabemos que os portadores de vírus desse total de 80 são de 60. São as pessoas que possuem o vírus. Eu quero calcular a porcentagem disso aqui. Você pode fazer regra de 3, 80 equivale a 100%, 60 equivale a X. E aí você faz a regra de 3. Isso é uma forma de fazer. Outra forma é pensar, porcentagem é uma parte pelo todo. Então você quer os 60 dividido por 80. Você faz essa divisão aqui ou vai simplificando até chegar numa divisão que você já conhece.
Dividir por 10 simplifica quartos zeros, dá ainda para dividir por 2, né? 6 dividido por 2, isso é 3. 8 dividido por 2, isso é 4. 3 quartos, isso é 0,75. Ou seja, isso aqui é igual a 75%. E está feito o item A. Beleza? Agora vamos para o item B. O item B ele fala, considerando os resultados positivos em cada exame. Então, agora nós vamos utilizar a tabela, certo? E aí ele diz o seguinte, qual dos dois exames tem a menor porcentagem de falsos positivos? E aí pede para justificar. Então, porcentagem de falsos positivos. Como assim falsos positivos? Vamos olhar para o exame 1. No exame 1, gente, aqui, ó, tá? No exame 1, nós temos os resultados positivos, 42 pessoas e 6 pessoas. Só que essas 42 pessoas, elas são portadoras do vírus. Essas 6 pessoas não são portadoras. Então, gente, nós temos de um total de 48 pessoas, 6 pessoas que não são portadoras, mas que o resultado foi positivo. Então, esse camarada que eu quero a porcentagem desse camarada, que são os falsos positivos que está aqui, certo? Então, nós temos 6 dividido pelo total, que é 48. Então, vamos colocar aqui, ó, item B. Nós estamos pensando no exame 1, então vamos escrever aqui, ó. E nós sabemos já que nós queremos o 6 sobre 48. Dá para dividir por 6, né? Dá para simplificar isso aqui. Nós temos o quê? 6 dividido por 6 é 1, 48 dividido por 6 é 8, certo? Dá 1/8 aqui. Beleza, agora vamos fazer a mesma coisa com o exame 2. Olhando para cá, gente, ó, o exame 2, nós temos não portadores, mesma coisa, são 7, né? 7 falsos positivos, pois são 7 pessoas que não têm o vírus, mas que foram acusadas no exame 2 que têm o vírus, de um total de 63 aqui, porque a gente está adicionando os 56. Então, no exame 2, vamos escrever aqui, ó, exame 2, nós temos 7 dividido por 63. Dá para simplificar isso dividindo por 7, certo, gente? 7 dividido por 7 é 1, 63 por 7 dá 9. Beleza? E essa aqui, apesar de ser uma razão, mas essa razão representa também a porcentagem, pois se você dividir, você vai ter 0, alguma coisa e multiplicando por 100, você vai obter a sua resposta em porcentagem. Então, basta você verificar se 1/8 é menor ou maior que 1/9. E aí, gente, o que acontece aqui, ó? Vou pegar um rascunho, tá? Vamos colocar aqui, ó, o seguinte. Se você aumentar o denominador, por exemplo, você tem aqui 1 sobre 2. 1 sobre 2, isso dá 0,5, dá 0,50. Agora, o que acontece se a gente aumentar o denominador aqui? Ó, colocar, por exemplo, 1 sobre 4. Se aumentar o denominador, essa razão, essa divisão vai aumentar ou diminuir? Observe o seguinte, ó, quanto que é 1 dividido por 4? 1 dividido por 4 é 0,25, certo, gente? Ela diminui. Mais um rascunho aqui, ó, mas eu acho que já ficou claro. Se aqui é 0 e aqui é 1, esse camarada aqui é o ponto médio, vai ser 1/2. Aí 1/3 seria aqui. 1/4 já é a metade dessa metade. Aqui seria o 0,25, 1/4. 1/8 estaria aqui. 1 sobre 16 aqui. 1 sobre 32 aqui. Então, gente, à medida que você aumenta o denominador, essas razões, elas diminuem, certo? Então, aqui, gente, o que nós garantimos? Nós sabemos que 1/9 é menor que 1/8. Qualquer coisa você divide, tá? Não tem problema você dividir isso aqui. 1/9 é menor que 1/8. Portanto, isso me dá o quê? Qual dos dois exames tem a menor porcentagem? Portanto, o que tem a menor porcentagem é o exame 2. Essa é a resposta, tá? Então, você pode escrever R, 2 pontos, exame 2.
Beleza, pessoal? Então tá aqui, né? Tá feito aí o nosso item A e o item B. Uma ótima questão, uma linda questão. Unicamp sempre fazendo boas questões. É isso aí, gente. Um grande abraço. Tchau!